Atos capítulo 8, versículo 5 em diante. Leiamos o texto sagrado. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E assim que havia grande alegria naquela cidade. Levante a sua Bíblia. Você que não trouxe a Bíblia, levante a sua mão. Liga o pensamento com Deus agora. Repita as palavras que eu disser neste momento. Diga comigo: meu Deus, meu Pai, eis-me aqui em sua presença, nesta praça. Senhor, estamos aqui para adorar ao teu santo nome. Meu Deus, meu Pai, fala conosco, salvando as almas, curando as enfermidades e resolvendo todos os nossos problemas. Aí estaremos glorificando e exaltando ao teu santo nome. Amém. Amém, Jesus. Pode louvar a Deus, pode, irmãos. Glória a Deus. Quantos dizem aleluia? Irmãos, eu quero o máximo da sua atenção para você não perder a benção. Quem veio buscar uma benção de Deus, levante a sua mão. Eu vou procurar ser o mais breve possível na mensagem, mas que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, na sua vida, e resolver tudo aquilo que você quer que o Senhor Jesus Cristo resolva. Eu posso iniciar da seguinte forma, da seguinte maneira. O que nós acabamos de ler foram atos, fatos, coisas que ocorreram cerca de 2000 anos atrás. Coisas que aconteceram há muito tempo. Eu quero dizer isto para vocês e enfatizar algo muito importante. Que isto que aconteceu foi um certo homem, um certo discípulo do Senhor, que depois se passou a ser um apóstolo do Senhor, porque Filipe foi um discípulo chamado e depois passou a ser apóstolo. Eu quero dizer que este homem, Filipe, o servo do Deus vivo, o servo de Jesus Cristo, ele foi chamado para anunciar o Evangelho. E nós vimos aqui que certa feita, nesta ocasião, Filipe descendo a cidade de Samaria. Isso quer dizer, ele foi à cidade de Samaria, ou Samária, como queira entender. Ele foi até aquela cidade e anunciar a Cristo. Veja que Filipe foi àquela cidade, a cidade de Samaria, não falar dele mesmo, ou falar de qualquer homem ou outra mulher. Ele não foi falar da mãe de Jesus Cristo aqui na terra. Ele não foi para Samaria ou Samaria falar de Maria ou de José, mas foi falar do Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Podemos ver que ele
não mencionou nenhum outro nome a não ser a Jesus Cristo. Ele não mencionou o nome de São Jorge ou de São Tomé. Ele não anunciou nenhum nome, não anunciou o nome de São Lucas, nem de Judas. Ele não anunciou o nome de Aparecida ou de Desaparecida. Ele anunciou o nome do Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo. Aleluia! E hoje, com muita convicção, eu posso dizer para vocês hoje, que da mesma forma que Felipe foi à cidade de Samaria, desceu até a cidade de Samaria, para anunciar a Cristo, a um Cristo ressuscitado dos mortos, é da mesma forma, da mesma maneira que eu estou aqui, nós estamos aqui, para anunciar a um Cristo ressuscitado dos mortos, um Cristo vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Veja a importância desta palavra, ou desta mensagem, ou desta passagem bíblica, que ele não anunciou, falou dele mesmo, Filipe, não. Ele não falou dos seus parentes, ou de outros discípulos, ou de outros apóstolos que trabalhavam com ele, não. Ele não falou de pessoas famosas, ou de pessoas que estavam ao seu redor. Ele não falou de pessoas comuns, mas ele falou de Jesus Cristo. E desta mesma forma, esse mesmo Cristo que estamos falando aqui, ele não está feito de concreto lá no Corcovado de braços abertos, não. Ele está vivo, ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele não é feito de concreto, ele não é feito de pau ou de gesso, ele é feito de poder, ele é feito de graça, ele é feito de luz, ele é feito de glória. Aleluia! Viemos anunciar a Cristo ressuscitado. Eu quero anunciar esse Cristo da seguinte maneira, para você entender melhor. Esse Cristo nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, uma história que todos conhecem, até mesmo os católicos, os que não são crentes, os que não têm nenhuma denominação evangélica, todos sabem que esse Cristo nasceu da Virgem Maria, estava desposada, estava separada, ainda não tinha se ajuntado com José, e o anjo chegou e tocou em Maria e disse: o que contém está em você, o que está em você, o que você vai conceber, vem do Espírito Santo de Deus. E este Cristo é o mesmo Cristo que Felipe anunciava. É o mesmo Cristo que Felipe anunciava há cerca de 2000 anos atrás. Vejam, queridos irmãos presentes e ouvintes de casa, que este Cristo, ele é o mesmo. Como pode um homem viver mais de 2000 anos? Como pode um homem viver mais de 2000 anos e ele estar vivo até hoje? O que eu quero dizer para vocês, que este homem, que se chama Jesus Cristo, ele não só está há 20 anos, ou há 2000 anos vivo, mas sim, ele sempre esteve vivo e sempre estará para a eternidade. Este Cristo que eu vim falar e trazer para vocês, ele nasceu da Virgem Maria? Nasceu. Ele cresceu e aos 12 anos já estava os doutores, ensinava. Ele crescia em sabedoria, em graça, em poder, em estatura. Ele crescia e estava crescendo. Aos 30 anos, ali, ele já foi pregando o Evangelho, desde os 12 até os 30 pregando o Evangelho, e foi batizado para cumprir a justiça de Deus. Não porque ele tinha pecado, mas para cumprir o que se havia dito nos profetas, ou para cumprir a justiça do Pai Celestial. Este Cristo que eu estou anunciando, você não pode encontrar numa parede,
Esse Cristo que eu estou anunciando, muitos pensam que é este que a igreja fala, que a igreja Deus é Amor fala. Este Cristo que eu estou anunciando não é aquele que muitos carregam no seu peito, no crucifixo, e diz: eu tenho Jesus Cristo. Não é este Cristo que eu estou anunciando. O Cristo que eu estou anunciando, você não carrega ele no peito, no crucifixo, mas carrega no seu coração. Aleluia! Eu vim falar de Cristo para você. Eu vim falar de Cristo para vocês. E este Cristo é o mesmo que nasceu em Belém da Judeia. Desposada, ela concebeu a um filho. E o anjo que apareceu a José disse: você colocará o nome dele de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Que coisa tremenda! Este homem, ele cresceu em estatura e em poder, em graça e em virtude. E quase aos 30 anos, cerca do volta dos 30 anos, ele foi batizado. Quando chegou por volta dos quase 33 anos de idade, levaram ele para ser crucificado. Muitos podem dizer: mas esse Cristo eu já conheço, pastor. Eu conheço, ele está até pendurado e pintado lá na parede da minha casa. Muitos podem dizer: ah, mas ele está lá naquela cruz que eu vi naquela cidade do interior. Mas esse Cristo que eu estou falando, muitos pensam que é o mesmo, mas não é. Este Cristo que eu estou anunciando, você não consegue enxergar ele com estes olhos que nós temos, olhos materiais ou olhos carnais. Seja ele olho verde, azul, ou castanho claro, ou castanho escuro, ou preto. Não, e não é isto. Este Cristo que eu estou anunciando, você não consegue enxergar ele com estes olhos que você tem, mas você consegue enxergar a este Cristo com os olhos espirituais. Aleluia! E eu senti no meu coração de anunciar a Jesus Cristo, porque hoje está sendo denominado o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é dia do pastor Daniel, não é dia de nenhum pastor ou de nenhuma igreja, não é dia de São Jorge ou de São Nunca, não é dia da aparecida ou da desaparecida. É dia de Jesus Cristo na nossa vida. Esse Cristo que eu estou anunciando é o mesmo Cristo que você acabou de ler. Aí no livro de Atos, do capítulo 8, versículo 5 em diante, que o que Filipe anunciava. Porque quando Filipe foi à cidade de Samaria, ele anunciava um Cristo, não um Cristo morto, mas um Cristo que havia ressuscitado dos mortos. É o mesmo Cristo. E eu anuncio para você que este Cristo, ele foi crucificado? Foi. Mas pastor, todo mundo sabe que ele ficou lá no madeiro pendurado. Ele ficou pendurado. Mas depois José de Arimateia pegou o corpo dele, pediu o corpo dele e sepultou o corpo de Jesus. Sepultou. E eu quero dizer para vocês que todos os instantes da vida de Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele anunciou o evangelho do reino. Ele anunciou o evangelho dos céus. Ele anunciou o evangelho de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Até mesmo na sua morte, até mesmo quando o corpo dele estava no sepulcro, já há 3 dias, até mesmo o seu corpo estando no sepulcro, ele não cessava de pregar, porque nesses 3 dias que o seu corpo estava lá no túmulo, a sua alma, o Espírito estava pregando aos que estavam cativos, aos que estavam presos, que haviam morrido antes dele. Aleluia!
E podemos ver que o texto sagrado também diz que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E ele fez uma promessa, que quando ele ressuscitou, ele disse que da mesma forma que o Pai ressuscitou a ele, ressuscitaria também aqueles que dormiram em Cristo. Este Cristo que estamos anunciando é um Cristo que está vivo. É um Cristo dos vivos e não dos mortos. Esse Cristo que estamos anunciando é o mesmo que Filipe anunciava. Como nós podemos ter tanta certeza assim? Nós podemos ver e contemplar que quando Filipe anunciava o Evangelho, coisas aconteciam, sinais aconteciam. Quando Felipe anunciava a Cristo, alguma coisa acontecia ali. Quando Felipe estava pregando, algo aconteceu. Glória a Deus. E podemos ver que quando Felipe anunciava a Cristo, os milagres aconteciam. Mas por que será que quando Felipe abria a boca, os sinais aconteciam? Por que será que quando Felipe abria a sua boca, os coxos andavam, os paralíticos levantavam e caminhavam? Por que será que quando Felipe abria a sua boca, pessoas que estavam oprimidas gritavam com grandes vozes e eram libertas daquelas opressão satânica? Por que será que quando Felipe abria a sua boca, coisas tremendas aconteciam, coisas espantosas aconteciam, coisas que nunca havia acontecido lá na cidade de Samaria? Por que será? É uma questão, é uma pergunta que eu faço neste momento. Por que será que quando Felipe abria a sua boca, algo tinha que acontecer? Por quê? Porque Felipe falava de um nome muito poderoso. E este nome, ele continua em nosso meio. E este nome se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os milagres aconteciam, libertações, pessoas oprimidas, pessoas danhadas, ou pessoas, podemos dizer, atadas por obras satânicas, eram libertas. Por quê? Por quê? Porque ele falava o nome de Jesus Cristo. Aconteciam coisas tremendas. Sim, meu irmão católico, minha irmã católica. Sim, meu irmão evangélico, meu irmão crente, meu irmão cristão. Aconteciam coisas por quê? Porque ele não falava o nome de São Tomé ou de Santo e Príncipe. Ele não falava o nome de reis ou governadores. Ele não falava nome de prefeito ou de senador. Ele falava o nome do Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E quando ele pronunciava o nome Cristo ressuscitado dos mortos, os paralíticos já começavam a caminhar. Porque Jesus, antes de subir ao Pai, Jesus, antes de subir ao céu, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. E ele nos dá poder para pisar a serpente, que é o antigo dragão, que é Satanás, que nós temos poder em pisar em Satanás. Porque o poder está no nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Aleluia. Então o poder não
não estava no nome de Filipe? Não. Então o poder não estava no nome da Virgem Maria? Não. Então o poder de Filipe, da palavra de Filipe, não estava em José, no marido de Maria? Não. Não estava em Paulo, ou em Tiago, ou em São Jorge? Não. O poder da palavra de Filipe estava apenas nessas palavras: Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E diz a palavra que o povo de Samaria prestava atenção. Diz que eles estavam unânimes, isso quer dizer, em um único lugar, unidos naquele lugar, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por que eles prestavam atenção? Porque eles não só também como ouviam, mas também viam os sinais que Filipe fazia por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio da palavra de Jesus Cristo, por meio do nome de Jesus Cristo. E o mesmo eu posso dizer para você, o mesmo eu posso dizer para todos que aqui estão, que aqui eu não vim falar de mim mesmo, de mim próprio. Eu não vim falar nem de fulano ou de tal, nem de tal fulano, ou de fulaninho ou de fulanão. Eu vim falar é de Jesus Cristo, do Filho de Deus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao Pai e foi preparar lugar para nós. Aleluia, glória a Deus. É este Cristo que estamos falando. Você não poderá encontrar Ele em nenhum lugar que esteja Ele em forma de gesso. Esse Cristo, Ele não está desenhado em uma madeira ou esculpido em uma madeira. Não está em nenhum trabalho de um artista. Esse Cristo não está em nenhuma forma visível aos olhos humanos. Esse Cristo, você não pode ver, mas muitos podem dizer: mas pastor, como que eu posso crer em Jesus Cristo, esse que o senhor está falando, se eu não posso ver? Eu posso dizer algo para você, que uma certa vez um certo homem disse que não cria em Jesus Cristo, disse que não cria em nada, disse que não cria em um Deus, disse que não cria em nada porque ele não conseguia ver, ele só cria naquilo que ele via. Daí o pastor olhou para ele e disse: eu digo algo para você, você não crê que Jesus Cristo existe? Ele disse: eu não creio. E o pastor olhou para ele e disse: então também eu não creio que o vento existe, o ar existe. Ele disse: pastor, o ar existe, o vento existe. Ele falou assim: mas você pode ver? Ele falou: não, mas eu posso sentir. Ele falou: da mesma forma que você sente o vento na sua vida, eu sinto Deus na minha vida, eu sinto Cristo na minha vida, eu sinto o Filho de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Não podemos ver com os olhos carnais, não podemos, mas podemos sentir. Já podemos sentir aqui o Filho do Deus Altíssimo já caminhando já em nosso meio aqui. Já podemos ver Ele curando as enfermidades, resolvendo os problemas, porque estamos falando no nome de Jesus Cristo, estamos falando no nome do Filho de Deus. E quando falamos neste nome, o Satanás estremece. Quando falamos nesse nome, o Satanás cai por terra. Quando falamos nesse nome, as macumbas e feitiçarias são destruídas. Quando falamos nesse nome, o nome de Jesus Cristo, a terra se abala, o chão estremece, porque é um nome muito poderoso. Quando falamos nesse nome, esse nome que é Jesus Cristo, o paralítico levanta. Quando falamos nesse nome, aumenta a nossa fé. Muitos podem dizer: mas como que nós podemos ter fé? Como que nós podemos crer neste nome? Diz a palavra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, ouvir do Evangelho, ouvir do Filho de Deus. Que maravilha! É este Cristo que eu estou anunciando. É um Cristo que pode solucionar o seu problema. É um Cristo que pode te ajudar. É um Cristo que pode fazer qualquer coisa por você. Mas qualquer coisa, pastor? Qualquer coisa. Mas pastor, eu sou cego. Você pode enxergar.
Qualquer coisa, pastor. Qualquer coisa, mas eu tenho AIDS, pastor. Ele pode te dar um sangue puro e novo hoje. Mas que Cristo é esse, pastor? Que Cristo tremendo é esse? Que homem é esse? Eu quero ver esse homem, eu quero conhecer este homem. Está sendo apresentado para vocês aqui hoje. É um Cristo que tudo pode. É um Cristo que tudo pode. Diz a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. E esse que fortalece é o Filho de Deus. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Embora muitos queiram mudar o mediador, embora muitos queiram mudar quem é que faz vamos dizer assim, a interligação entre Deus e o homem. Diz ao Evangelho, o texto sagrado, que existe apenas um mediador entre Deus e um homem. Existe apenas um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador, eu não consegui encontrar aqui sendo outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Não existe outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Então veja e pode notar. Para ser um mediador entre Deus e o homem, para acontecer algo na sua vida, não invoque o nome nem de Maria nem de José. Não invoque o nome do Daniel e nem do Davi, mas sim invoque o nome de Jesus Cristo na sua vida. Quando Felipe pregava como estamos pregando aqui agora, sinais aconteciam. Mas muitos podem dizer, mas eu não estou vendo sinais. Mas já está acontecendo em nosso meio. Pessoas já estão sendo libertas aqui já na frente do altar, aqui na frente do palanque. Pessoas já estão caindo endemoniadas já porque não estão resistindo o poder da palavra, o Evangelho. Não está resistindo o nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas aí já desesperadas já e não sabem mais o que fazer na sua vida, pensando em tirar a sua própria vida. Jesus Cristo te dá vida e vida com abundância. Jesus Cristo te dá vida com abundância. E este nome Jesus Cristo é o que nós estamos proclamando, é o que nós estamos falando, é o que nós estamos anunciando já há muito tempo. E vamos continuar anunciando até a volta dele. Quer dizer que ele vai voltar, pastor? Que história é essa? Sim, estamos aguardando a sua vinda. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Não sabe, pastor? Mas como você vai aguardar alguém se você não sabe nem o dia e nem a hora? Nós estamos apenas aguardando este momento em vigilância. Porque este dia virá e não tardará. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. E este que vai vir sobre as nuvens com grande poder e grande glória. Esse que todo olho verá, que todos que desejam ver. Porque muitos desenham Jesus Cristo com os olhos azuis. Muitos desenham Jesus Cristo com os olhos verdes. Outros com cabelo castanho, com aquele rosto entristecido. Muitos desenham a Jesus Cristo de uma forma simbólica, ou de uma forma que acontece e passa no seu pensamento, ou no momento do pensamento daquele artista, ou daquele pintor, ou daquele escultor. Mas o Cristo que nós veremos não tem o olho verde, o olho dele são chamas de fogo. Oh, glória a Deus! É esse o Cristo que eu quero apresentar aqui hoje. É esse o Cristo. O Cristo que muitos desenham e apresentam por aí. Ele está com a sandália nos pés, com o pé cheio de pó, com o pó de Jerusalém, das ruas de Jerusalém. Mas esse Cristo que eu quero apresentar e falar para vocês, não está com a sandália,
não está com aquela sandália de couro feito com o couro dos animais daquela época e com o pé empoeirado, não. Os pés deles são como latão reluzente. É este o Cristo verdadeiro, é este o Cristo poderoso. Aleluia. É este Cristo que estamos falando. É este Cristo que estamos anunciando. É este Cristo que eu quero que você aceite Ele. É este Cristo que eu quero que você entenda que Ele morreu para te salvar. É este Cristo que eu quero que você se achegue a Ele, se aproxime dEle, acerca-te a Ele, para que você receba o que você deseja no seu coração. É este Cristo que nós queremos apresentar para vocês. É um Cristo que muitos desenham por aí, com aquelas vestes empoeiradas, com aquela roupa meio amarelada por causa da poeira da terra que havia em Israel, nas ruas de Jerusalém, que não havia asfalto, era tudo ruas de terra. Muitos desenham desta forma, com um pano azul aqui na frente, algumas partes meio amarelada, branco meio amarelado, como se tivesse mal lavado. Não, esse Cristo que eu quero apresentar, as suas vestes são reluzentes, mais alva do que a neve, mais branca do que a neve. É este Cristo. Aleluia. Agora eu te pergunto nesta manhã, é uma questão. É a questão que eu disse antes de ler a palavra, quando eu disse, preste atenção no que nós vamos ler, porque iremos entrar em uma questão. E a questão é esta, eu te pergunto, qual é o Cristo que você conhece? Qual é o Jesus Cristo que você conhece? Qual é o Cristo que nós conhecemos? Qual é o Cristo que você conhecia? É aquele que eu disse que está pendurado em uma cruz? É o Cristo que está pintado em uma parede? É o Cristo que está pendurado no crucifixo, no peito, no pescoço de algum ser humano? O Cristo que estamos apresentando é aquele que está lá no Corcovado, aqui no Rio de Janeiro? Esse Cristo é um Cristo poderoso, é um Cristo verdadeiro. É um Cristo que pode curar a sua enfermidade aqui agora. É um Cristo que pode te libertar aqui agora. É um Cristo que pode solucionar seu problema aqui agora. É um Cristo que pode te ajudar aqui agora. Aleluia! Por isso, irmãos, eu não perderia o meu tempo de vir de São Paulo para o Rio de Janeiro para falar besteira, para gastar saliva, para gastar a minha voz, para anunciar qualquer coisa, para falar de qualquer homem. Não, eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de Jesus Cristo, aquele que te amou, aquele que te ama, aquele que quer te salvar, aquele que quer te ajudar, aquele que quer te libertar do adultério e da prostituição, aquele que quer te libertar dos programas mundanos da televisão, aquele que quer te libertar do roubo, aquele que quer te libertar de todas as coisas do mundo. É este Cristo que eu vim apresentar. É este Cristo verdadeiro. É um Cristo poderoso. Este que é o Cristo verdadeiro que estamos falando. É este. É este. Se eu colocasse aqui um desenho de um Cristo e falasse, este é o Cristo, eu digo para vocês, não creia nesse Cristo. Não creia em nenhuma imagem. Não creia num pé de árvore. Não creia em nenhum homem qualquer. Não creia no dinheiro. Não creia no sexo. Não creia nas vaidades. Não creia no futebol. Não creia nas novelas da televisão. Não creia nos filmes mundanos. Mas creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Creia neste nome hoje. Tenha fé neste nome. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida.
Creia neste nome Jesus Cristo, que você vai ver tudo mudar na sua vida. Creia neste nome e possa sentir a partir de hoje o que você nunca sentiu. Creia neste nome e tenha a sua vida mudada completamente. Creia neste nome e verás a glória de Deus na sua vida. Creia no nome de Jesus Cristo, no nome do Filho de Deus. Embora muitos queiram endeusar imagens de escultura, embora muitos queiram endeusar ou adorar qualquer coisa, embora parece ser mais fácil para o ser humano adorar algo que ele está vendo, algo que ele está pegando, algo que ele está apalpando, embora parece muito mais fácil crer naquilo que estamos vendo, eu quero dizer algo para você, que um dos apóstolos, nos seus atos, nas suas mensagens, ele disse: vamos nos atentar para aquilo que nós não vimos, porque tudo aquilo que nós vimos é passageiro, e aquilo que nós não vimos são eternas. São eternos, aquilo que nós não vimos. Glória a Deus. E por isso, querido irmão e querida irmã, que a sua vinda aqui hoje nesta praça, que a sua vinda hoje aqui na Praça 15 não seja em vão. Que se você veio aqui crendo que o pastor pode solucionar o seu problema, você viu que é diferente, não é o pastor Daniel não, mas é quem o pastor Daniel está anunciando, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que vai resolver os nossos problemas. É Ele que pode perdoar os seus pecados. É Ele que pode solucionar tudo aquilo que nós pedimos. É este Cristo que já está operando em nosso meio. Aqui em nosso meio já tem pessoas sendo curadas por Deus, sendo curadas somente porque estamos falando do nome Jesus Cristo. Existem pessoas aqui que já estão sendo curadas do câncer, da lepra, da paralisia, da cegueira, da dúvida, da incredulidade, sendo curado aqui hoje, daquela dor que você tem nas pernas. Hoje Jesus Cristo vai fortalecer as suas pernas.